Ela nasceu no dia 4 de abril de 1944, filha de camponeses, trabalhadores rurais, no município de Brejo, no estado do Maranhão. Uma família tradicionalmente com muitos filhos. Naquela época, as famílias geralmente eram numerosas e, dentre todos os filhos de Antônio, Benício. Antônio Benício, nasceu Maria dos Milagres Benício. Dia 4 de abril, agora, ela completou 80 anos. E nós que Graças a somos Deus. a família, nós somos muito, mas muito felizes pelo fato Graças a dela ter Deus. chegado a 80 anos. Nós a parabenizamos, como já fizemos, e pedimos ao bom Deus que ela complete 90, 100, 150, Opa! 200 anos com Deu. muita saúde. Ai, Deus, só Deus mesmo pode dar este tanto. E dar resistência, força e resistência. Ainda muito garota, eu vi a senhora muito doente. A senhora tinha perspectiva de alcançar esses 80 anos? Tinha não. Só Deus que nos dá força e fé e saúde para Para chegar a essa época de poder 80 seguir. anos. Porque eu não tinha fé de chegar, completar essa idade. Quando eu Porque eu era, era muito adiantada. era muito doente. É, Mãe, a senhora perdeu a sua mãe ainda muito, eu tinha muito. 5 anos de idade. Você tinha 5 anos. De idade. Eram quantos filhos, então, até aí, do seu pai? Meu pai era 12 filhos. 12 filhos. Era como se fosse Jesus e É. os apóstolos, né? Uhum. 12 filhos. Naquela época, pessoal, como se sabe, as famílias eram numerosas. Não havia, até então, chegado a os lugares mais simples, a possibilidade de prevenir. E aí as famílias iam só gerando, tá? E, claro, isso em alguns casos era muito difícil, tá? Isso era mesmo. Como é que foi a vida logo assim, tão, tão criança, perder a mãe? Perquei minha mãe, eu com 5 anos de idade, mas tinha uma irmã que era igualmente outra mãe, Quem era a irmã? Luzia, porque me criou, foi ela. Ela era a mais velha das suas Não, era irmãs? das mais novas. Assim, mais velha do que, Do que você? eu, Claro. João, e peraí. Era, primeiro é a Santa, a segunda é a Luzia. Foi quem cuidou de mim. Foi ela, Luzia. E Deus já chamou. Que Deus tenha a alma dela num bom lugar. Certo. Você deixou de morar com a tia Luzia, você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos que meu irmão Raimundo foi me buscar para ajudar numa farinhada dele, que ele ia fazer farinha, arrancar mandioca para fazer farinha. Tio Raimundo Benício, que Raimundo também já Benício, descansa no Senhor, né? já. Mas o sentido dele não era esse. O sentido dele era de me tirar de lá, da casa da minha irmã, porque eu lá era como uma escrava. O braço era desse comprimento. Não tinha Hum. descanso, só de trabalhar. Naquela época Não todo por mundo. gosto dela, mas por gosto do marido. Tudo enquanto era milagre. O cavalo dele e o jumento não tinha aqueles ossos que tem dos lados, ninguém via, era certo. Só de Gordinho. tudo gordinho, só da milagre cuidar, correr atrás de pasto para esses animais. Certo. Você casou com quantos anos, mãe? Eu tinha 22 anos, sim. 22 anos. É, Pronto, tinha 22 anos. e minha irmã Socorro casou muito novo, com 14 anos. Tá, então você já tinha 22 anos quando você casou. No primeiro casamento foram quantos filhos? Deixa eu ver. Zé Luiz 1, Chaga 2, agora é de 3 e a Maria 4. E a menina que morreu, 5. 5 filhos. Uhum. Certo. E aí, você viveu quantos anos ainda casada ainda? Sim, se eu vou te falar. Eu não vivi
10 anos com ele que não. Eu vivi dos 6 a 7 anos. Mas ele aí, deixei ele, porque ele só queria... Não deu certo, né? Não deu Não certo. deu certo, tá certo. Uhum. Agora, aí você separou e aí como é que cuidava desse menino? O que você foi fazer para Eu deixava cuidar? meus filhos nas casas das minhas irmãs, para mim poder ir trabalhar. Eu trabalhava assim de dia trocado, para minha gente, para meus irmãos, para meu cunhado, para poder eu ter quem fosse fazer o que eu não Você podia, né? fazia o que nesse dia trocado? Capina, quando era capina era plantar. Plantar arroz, às vezes plantar milho, e era desse jeito. E como é que é a questão da quebra do coco? Mas a quebra do coco, o que eu sei que a gente quisesse, que não quisesse, tinha que quebrar o coco. Ó, tinha que juntar o coco no pé das palmeiras e levar para casa, quebrar para comprar o fósforo, querosena, o sabão, o café e o açúcar. Pessoal, quando ela fala que teria que juntar lá nas palmeiras e trazer para casa, isso me faz lembrar que era um trabalho muito pesado, porque o coco babaçu em si, ele é pesado. Então, eu acho que eles Era pesado. pegavam um paneiro de palha, né? É, Enchia de coco, e aí jogava no ombro e não. na cabeça, Pois é. levava para casa. Então aí você tirava a fava do coco, quebrava o coco, tirava a fava, Tirava o caroço do coco, que é um coco. Quando a palmeira é boa de coco, um coco é 6 caroços. certo? Aí você tirava o azeite. Eu tirava o azeite para temperar. Quando não era, eu quebrava, pisava naquele coco no pilão, os caroços, assim, de um melito. Hum. Eu tirava aquele leite forte para botar naquele feijão, deixar cozinhar que apurava. Mas aí fica gostoso, hein? Eu, e aí é que eu ia botar um sal, botar alguma coisa, cebolinha, um coentro, pimenta de cheiro, para pôr aquele gosto melhor, para poder comer com arroz, quando não era só com a farinha. Mãe, mas assim, voltando, o lugar que você nasceu, tinha muitas residências na época, muitas casas, ou eram poucas as casas? Papai não queria, o terreno era nosso, papai não queria morador. Então vocês moravam distante, então, do outro povo. Era, morava mais distante. Ele, quando ele botava um morador, o morador fizesse algo errado, ele mandava desocupar. Tirava logo, né? Era. Ele não gostava, a propriedade não era essas coisas. Era Uhum. só Jeito aqui que o microfone tá vinte e caído. cinco hectares. Uma coisa de 23 a 25 hectares de chão. Aí ele trabalhando, mas nós, ele arranjou com que comprar outro terreno de 45 hectares, mais separado, mais distante. Aí foi o tempo que ele estava só, a família, os filhos, eu, a Ana, Socorro. Aí ele trouxe uma mulher para dentro de foi uma festa e trouxe uma mulher para dentro de casa. Aí a Ana não aceitou não, porque a mulher andava se esfregando demais nele. Então Ela ele, assim, nesse caso, a esposa dele, sua mãe já tinha morrido já há tinha quase, falecido, e aí já ele foi para uma festa, e da festa já trouxe uma mulher já. trouxe uma mulher. Cabra macho. Eu vou te falar, né? Eu estava na cacimba, mas a Ana tinha ido pegar água. Quando você soube a informação. Quando ela ia passando mal papai, na garupa do cavalo. Gaiopo do cavalo. E ela rindo, boca Hum, cheia de ouro. olha aí. Eu digo, Ana, ela o que é? Lá no fundo da cacimba, enchendo a vazia. Papai vai levando ali uma mulher na garupa, mulher rindo, acabou com cheia de ouro, Ana. Isso aí não vai dar certo.
Ela pegava como tá frasco e ela se meter em mão. Aí vocês já foram ciumando logo. Então, aí ela ficou por lá. Quando foi um dia, a Ana estava, toda a vida a Ana foi ruim. Aí o João Batista estava sentado num tambor, esses tambor de bater, fazer zoada. Hum. E aí ela estava com o filho dela lá, e o filho dela foi, bateu assim no tambor. E aí o compadre João disse assim, sai fulano, não bate não. Ixi Maria, essa mulher saiu, que saiu arribando a saia, que estava matando o filho dela, não sei. O compadre João nem triscou no menino. Então mandou ele sair, ele saiu chorando. Oh, meu Deus, aí a Ana estava pensando na voz nessa hora. Ela veio de lá com a mãe pirão. Disse, o que é que tu quer, sua égua? Tu quer ficar nu no meio das crianças? Eu vou te matar com essa mãe pirão. Então já não deu certo, Não, né? não podia dar certo, não. Então essa mulher tinha filhos, então, né? Tinha, ela tinha tido um marido, esse marido que ela tinha tido tinha morrido do coração. E ela estava meio zona nova. Pessoal, nós vemos aqui nesse relato que Deus ele não erra na sua forma de fazer. É claro que quando meu avô ficou viúvo, ele ainda estava novo, era um homem que Era um homem tinha novo. a possibilidade de casar novamente. É, Só que a quantidade de filhos que ele tinha não dava condições para que estes filhos aceitassem a presença de outra esposa como se fosse a mãe. E, então não nós vemos aqui aceitava, que não. houve um atrito, né, entre os filhos daquela que chegou para morar com o pai e os filhos daquela que antes era esposa. Então a gente vê que o importante e que Deus não erra na sua forma de agir é que Deus une o casal e segue com ambos, como ele mesmo diz, até que a morte os separe. Separe. Este é o plano de Deus. Não estou dizendo aqui que meu avô errou ao querer constituir outra família, ele estava novo, só que é natural que esse processo aconteça desgaste entre ambas as famílias, É, viu? tá? Às vezes as pessoas dizem, não, mas não pode porque o fulano de tal é novo e tal. Sim, mas os filhos se umam os pais. Isso é um processo natural. Bom é quando casam e os dois seguem, envelhecem, que não foi o que aconteceu lá, envelhecem e chegam a mais tarde a óbito já na velhice, e aí os filhos já estão todos criados e não há como ter nenhum atrito, nenhuma, tá? Porque são filhos do casal ali, os dois ali. É, viu? Deus não erra na sua forma de agir. Então, você me confidenciou antes que você brocava a roça, como é que era esse negócio? Se eu pegava uma foice de enroçar, tem aquelas foices que só tem enrolado só no bico, Sim, bem larga. sim. Então tinha que fizesse para mim, E tinha que fazer? e eu tinha que fazer. Pegava a foice e ia marcar. 25 de boca com 50 de fundo. É, Dava quantas linhas? eu não sei, não sei, ó. Duas. Eu não entendo essa questão. Pois é, dava 2 linhas. Eu tinha que brocar tudinho. Agora, na hora de derrubar, que tinha pau grosso assim, mais grosso, essa grossura, aí eu falava com meu irmão. Aí me disse. Então você fazia a broca e chamava o Era. irmão para fazer a derruba Aham, chamada, pois né? era. Aí ele ia fazer a derruba. Quando ele estava bem mais desocupado, ele fazia assim, com poucos tempos. Eu me admirava. Depois que queimava, tá aí o balseiro da altura dessa casa. Para fazer Porque a ele não limpeza, né? rebaixava. Ah, ele Sim, só derrubava, mas não fazia, não não rebaixava não, por isso que o rebaixava. fogo não queimava. Aí dava muito trabalho ainda. Dava muito trabalho, tinha que fazer. Ficava pior, porque a madeira, quando sapeca, né? Quando leva fogo, ela fica muito dura.
O espinho é o veneno. É, mas me diga uma coisa, tem um negócio que eu nunca perguntei para a senhora, eu vou perguntar agora. Pois diga. A senhora separou, ficou 5 filhos, 4 porque uma o senhor colheu ainda muito criança, né? Como é que foi esse encontro seu com o papai? Como é que foi? Que ele estava morando aqui, ele era viúvo. Ele era viúvo, ele É porque ele morava foi lá. aqui. Ele foi lá, Ele foi lá. bonitão. Não, não era tão bonitão, não. Era simpático. Mas como é que foi? Alguém falou de Foi a você minha para irmã ele? mais velha, Ah, Dona Santa, que ele já tinha falado para ela. hum, E aí ela me deu conselho. Se é bom você acompanhar ele, porque ele mostra assim uma ótima pessoa, ainda é nosso parente. Eu digo, mas o parente, às vezes que gosta de cagar a gente. Hum. Sim, E se aí, você se der bem, você fica lá mais ele. E se você não se der bem, você pode voltar. E aí, chegou aqui, ele disse que não era filho de uma égua para trazer mulher aqui só para mostrar para os outros, não. ele queria era viver, mas E você. ele era viver, nós tínhamos que viver e construir família. Mas de certo, da tia dele, não sei nem quanto, se foi 4 ou foi 5. Foi ter, mãe. Foi 3. Não é eu, Francisco e o Lázaro? É mesmo, eu nem me lembrava do Lázaro. Eu estava botando, era a neném. E a Não, neném nem é é a filha mais dele. nova, a Maria, né? Neném é acho que é a mais nova, né? É, Do mais novo. É. primeiro casamento. Ela não quer que a gente chame ela mais neném, não. Não, mas não tem jeito, é uma confidência, é uma confidência mesmo, familiar, é uma forma carinhosa que nós, a família, nós aqui, essa é uma particularidade nossa, de nós tratar carinhosamente você desse jeito. Você não é neném, você já passou de ser mãe de neném, hoje é mãe de adulto. Eu acho que o Arthur está chegando à maioridade, a Vitória Ou também já chegou. está chegando à maioridade, mas nós temos esse carinho imenso por você, por isso a gente chama assim neném. Não é uma forma de diminuir, não, tá bom? É que Não é lá a no forma de passado ser neném, é a forma de é carinho. uma forma carinhosa de É. tratá-la, Uhum. tá? Porque quem tem uma criança pequena, de 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente tem o maior carinho com aquela criança, chama neném. Uma hora chama pelo nome, outra hora chama neném. Mas é pelo carinho, não é porque é apelido, né? Seja nome. Certo. E aí você começou a viver com ele, e qual foi, assim, quando a senhora chegou em casa, tinha vários meninos Na casa dele dele. com a primeira esposa. Então, a senhora chegou, havia vários filhos dele. Uhum. E aí, como é que foi a sua surpresa? Você Não, a minha viu? surpresa é que eu tinha que tratar eles como eu tratei, como a filho, como que eles fossem meus filhos, querendo bem todos eles. Falava de carinho, de amor com Uhum. eles, para eles não se assanhar comigo. Eram muitos. Era, porque se eles se botassem para mim, me machucar, porque eles eram muito, eu era só uma, É, né? tá certo. Mas aí, deixa eu lhe perguntar, melhorou alguma coisa da sua vida lá para cá? Melhorou no sentido de melhorar? Se no sentido de já melhorar, melhorou por uma forma, porque aí eu tinha ele como marido, ele era quem ia fazer tudo de roça, de vazante, eu não ia, eu ficava em casa amarrada, negrada, para fazer, limpar a casa, fazer tudo, ia fazer o almoço, Cuidando da casa, cuidando então. da casa, fazer almoço, fazer janta, e E, mais de conta das e outras naquela coisas. época, mamãe, foi uma época que era uma época que se botasse um curral no rio, dava Ah, peixe. Maria, Se dava fosse na peixe, lagoa, encontrava peixe, né, camarão. camarão, E ele que chegou, acho que naquela época também, assim, da época que eu lembro, né? Ele uhum, tinha porco, né? Ele podia criar que criava. porco, bode, Uhum. gado, eu acho que não Ele sei. tinha parece que umas 3 cabeças de gado. Tinha 2 vacas e um garrote.
uma vaca estava velha caduca. Os filhos estavam um pouco de estourar, como se diz, precisadinho de roupa, calçado. Aí ele falou comigo, disse, mulher, eu vou vender aquela vaca. Eu disse que se você consente, não sei, pois falo primeiro para eles não dizer que você está querendo vender para gastar comigo. Comigo, eu não quero que você gaste um centavo. Gaste com eles, comigo não. Ele vendeu para comprar Comprar roupa roupa para para isso. Naquela época era muito difícil, eu roupa, meio lembro. de rede, Era muito calçadinha difícil. japonesinha para cada um. Possuir um sapato naquela época era uma... Era rico. Era rico, tá? Não é uma questão de ser a minha família. Era porque naquela época realmente as coisas eram Era muito muito difíceis. difícil. As coisas melhoraram, né? Mas ainda existem ricões nesse país em Muita que dificuldade, há né? muitas dificuldades. Pois é. E aí a senhora chegou, graças a Deus, aos 80 anos, Uhum. tá? E melhor que chegar aos 80 anos servindo a Cristo Jesus. Como Graças a foi Deus, meu Deus. assim? Eu fui na família, depois da Gorete, tá? Que a Gorete foi a primeira a aceitar Jesus. Eu, salvo engano, eu acho que eu fui o segundo na família, Uhum. tá? E como foi para a senhora saber que eu era crente? A gente sendo muito católico, como é que foi isso? Não sei se eu nem estou lembrada mais, mas eu ouvi falar. Fulano de tal passou a ser crente. E cada casa tem um gosto, É, não é? com certeza. E aí depois a senhora aceitou, e como é que Mas eu foi? tinha que aceitar, tinha não, tenho que aceitar Jesus como meu Salvador, porque sem Jesus não sou nada. É, Nós sem Jesus nós não somos nada, porque quem fez com que nós o mundo foi Deus. Quem dá a vida para nós, o alimento e tudo enquanto. E esse fôlego que nós temos é Jesus que nos dá. Ah, meu Deus, não dê Jesus por nada deste mundo. como é que você se sente sendo mãe de um pastor? Muito bem, graças a Deus. Eu dou graças a Deus por isso, porque nós estamos seguindo no caminho certo. Nós não estamos seguindo no caminho errado. Quando a gente era católico, ia na igreja católica, toda vez que eu ia para a igreja católica, meu Deus, não é me exibindo, nem é mentindo, nem inventando. Eu ficava com medo. Na hora que eu olhava, que eu via aquelas imagens de escultura, aquelas coisas, eu ficava que só Deus sabe me dar vontade de sair correndo para fora. Eu conheço outras pessoas que fazem esses relatos, Pois é, que vão eu na ficava com igreja, mas medo, quando olham para a imagem fico com tem medo. medo, tá? Uhum. Assim, nós, tanto eu quanto minha mãe, nós respeitamos as pessoas que são católicas. Pois é, Nós respeitamos a fé dessas pessoas. Porém, Deus nos deu a graça, esta permissão de reconhecer em Cristo Jesus a salvação. Em João capítulo de número 17, versículo 3, Jesus diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, pois e a é. Jesus Cristo a quem enviaste." Mãe, há vários parentes nossos que vão assistir este vídeo e há muitos que ainda não aceitaram Jesus. O que a Tem senhora mesmo. fala para eles? O que eu vou falar para eles é que se eles não aceitarem Jesus, que quando eles se mudarem dessa vida para a vida eterna, que eles chegam lá na porta do céu, chamando o Senhor, Senhor, abre a porta para mim. Ele diz assim, eu não te conheço, porque na tua vida passageira tu não me aceitou, de maneira nenhuma. Agora precisa... E o que a mamãe está citando está escrito em Mateus capítulo 25, tá? Onde diz que muitos... A Bíblia relata a parábola das 10 virgens, que não há muita conexão com esta afirmação, mas ele fala das que foram comprar azeite, quando retornaram, A porta a está porta estava fechada. fechada. Em Mateus
Ainda o Senhor disse que aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai que está no céu. Nosso objetivo aqui é trazer esse relato da vida da minha mãe, da sua tia, se é meu irmão, sua mãe, e dizer que ela chegou até esta idade, aos 80 anos, pela permissão de Deus, pois a mesma Bíblia diz que os dias dos homens serão de 70 anos. O que passar disso será canseira e enfado. Ela está vivendo o período dos créditos, da promessa, pois ela não tem 70, ela tem 80 anos. E graças a Deus ela está lúcida. Veja que ela lembra de tudo, ela conta tudo da infância até aqui. Pois é. Tá? E isso não dá para lembrar, não dá para ter esta vitalidade, esta lucidez toda, se Deus não tiver com a mão estendida abençoando. Vários nesta idade já têm Alzheimer, o que torna muito difícil a vida da pessoa, pois ela não lembra do passado, lembra de algumas coisas algumas vezes, mas a mente parece Graças deletar, a né? Deus, eu me lembro de tudo que eu já passei de 6 anos para cá. Eu me lembro. Não posso esquecer. Eu estou sozinho, me deixo aqui nessa casa. Aí me deito na cama, não tenho sono, aí eu me lembrar de tudo que eu já passei na vida. Aí eu deixa para lá o que eu quero com isso, passou, passou. Eu estou aqui. E aí, se um dos meninos quisesse levar a senhora para passar uns dias por lá, você estaria à disposição? Eu não vou, não. Você não vai por quê? Porque eu estou dentro da minha casa. Aí é. Se eu te contar, já aconteceu o caso aqui comigo de noite, que só Deus na causa. Só Deus para me dar resistência. Tomar banho de noite, toda cagada. Pessoal, são estas as situações que às vezes nós que somos mais novos não entendemos. Vou levar meu pai para cá, minha mãe para ali. Eles se prendem muito à casa deles porque é um local mais privado. Eu louvo a Deus pela vida da minha irmã Maria. Teve cerca de 1 ano com minha mãe lá no Goiás, cuidou muito bem. Louvo a Deus pela vida do meu irmão Chaga, aqui em Presidente Dutra, teve alguns dias com ela também. E meu irmão José Luiz, que mora aqui mais perto no Brejo, que externou o desejo de levá-la para passar uns dias com ela por lá, uns 2 dias, segundo ele. Eu até já falei para ela, mas ela sempre resiste, porque estando na casinha dela... Eu resisto por causa disso, porque de uma hora para outra. Então é melhor em casa, né? Que aqui eu não dou, a porta está fechada, eu não dou notícia para ninguém. Só posso entrar para o banheiro, arrasta a roupa fora, tomo um banho com bem sabão. Pois é, pessoal, obrigado a você que assistiu este vídeo. Ele será posto em um dos nossos canais no YouTube e eu vou disponibilizar apenas para os familiares. Não será publicizado no sentido de todo mundo, mas será dado publicidade apenas para aqueles que fazem parte do grupo da vovó, todos os que fazem parte do grupo da vovó. E os que estão no grupo da vovó, onde eu vou dar publicidade, tem outros parentes, você pode dar publicidade, ou seja, pegar o link, mandar, tá bom? Mamãe não pode ir pessoalmente até você, por conta da idade dela, que já está avançada, mas eu estou buscando nesse momento, através dos meus recursos tecnológicos, gravar este vídeo e deixar à disposição para que os nossos familiares mais novos possam ter acesso. Ainda da família Benício, os 12 filhos,
Ainda tem alguns. Tem minha mãe, Maria dos Milagres, tem a tia pequena, Maria do Carmo. Tem mais quem que eu não lembro? Isso ainda tem algum, até ano, Terezinha. Tia Ana. E aí, não sei se ainda existe mais algum. Tinha o Raimundo, o João Batista, o Francisco, a Dona Maria de Nazaré, Dona Socorro, que já A tia Socorro, ela nasceu junto no mesmo parto que você, né? foi. Eu nasci adiante e ela mais atrás. Inclusive, a tia Socorro, que é mãe do Edmilson, do Do Elias. Elias, ela é do mesmo parto que minha mãe, eram gêmeas, e elas se pareciam muito. Inclusive, eu vi uma cena muito linda deles, os filhos da tia Socorro. Estávamos na casa do Zé Luiz, lá no povoado Santa Alice, no Brejo, Ele estava lá. e estávamos lá quando eles chegaram. Ah, E a senhora estava sentada na área, lá fora, eu estava lá fora também quando eles chegaram, se não me engano, em 2 carros, e eles começaram a chorar e eu não entendi por que eles estavam chorando. não, porque a mãe deles era a minha cara e a minha cara era a cara Aí deles. eles começaram, aí foi que eu comecei a observar alguns dizer, mas parece muito com ela, parece muito com ela. Mas Aí foi um encontro, assim, algo muito lindo naquele dia no povoado Santa Alice, no município de Brejo. que era irmã gêmea, então parece mesmo. E dali, eles, os filhos da tia Socorro, eles ficaram muito apegados com minha mãe. Muito. E graças a Deus Muito. eu espero muito eles aqui. Nunca mais apareceu. Inclusive, o Edmilson falou que não vai custar, vai aparecer por aqui. Não vai gostar. Ele falou, tá? Nós, assim, eu também, graças a Deus, consegui uma proximidade com eles. Não os trato como primos, eu não os vejo como primos, os vejo como irmãos. Tá? Uma família linda, abençoada. Tem a Helena, né, que você teve com ela lá, juntamente. Tem a Helena, tem a Bernadette. A Bernadette e a Helena. Bernadette nasceu onde mora aí neste mundo. Bernadette é no Goiás. É? Salvo engano, é no Goiás, na região ali. Tem o Antônio Batista, que sempre fala na senhora. Tem o Antônio Batista também. Antônio Batista é o primeiro filho de Socorro. Tá certo. Pois, pessoal, obrigado, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida. Pois é. Relatos da vida da Dona Maria dos Milagres Benício. Que Deus abençoe todos eles, dê saúde, dê alegria naquele coração e que viva bem e não esqueça de mim, que eu não posso esquecer. E muito obrigado. Um abraço forte. De Helena, né, Edmilson, no Elias, e que Deus abençoe vocês tudo. E dê Chagas, muita Zé Luiz. saúde. O Chagas, o Zé Luiz, e que Deus abençoe todos e dê muita saúde para todos. Maria, né, que é a neném, a Gorete. A Maria, a Gorete, que faz tempo que não veio mais aqui. Já acho que está até aposentada. Então, pessoal, Deus abençoe, tá? Temos o Lázaro bem ali Pois é. no Goiás, tá? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, tá?